Bom dia comunidade 247, quinta-feira, 21 de outubro de 2021, 7 horas da manhã, começa aqui o Bom Dia 247, saudando a Dilma Lúcia Dalfenbar, Sumaia, chegando aqui cedinho. Bom dia, amizades, bom dia, Su, vamos lá, vamos em frente, bom dia, Newton, bom dia, Luciana Barros. Que vergonha, né? Acho que a Luciana se refere ao voto do PSOL, deputados do PSB, do PDT, enfim, contra a PEC 5, que imporia limites ao Ministério Público, né? Então, o que isso significa? Que, na verdade, venceu a Lava Jato, venceram Moro, Rede Globo e Dallagnol. Eles estavam chamando essa proposta de emenda constitucional, votada ontem, que ampliaria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, de PEC da vingança. A Rede Globo fez uma grande propaganda em torno do caso, mobilizou artistas, dizendo o seguinte: olha, se o Ministério Público perder a sua autonomia, a sociedade será atingida. Então, houve propaganda lá da Juliette, campeã do BBB, houve propaganda do cantor Leandro Leonardo, da dupla sertaneja, né, muitas pessoas ali fazendo essa campanha intensa de propaganda contra o projeto do nobre deputado Paulo Teixeira. Né, não foi do Paulo Teixeira que foi votado, foi do relator, mas enfim, o projeto é do Paulo Teixeira. E, resultado, faltaram 11 votos para que essa proposta de emenda constitucional fossem aprovadas. Onde estão esses 11 votos que faltaram? Né? Freixo, Molon, deputados do PSB, deputados do PDT, todos os deputados do PSOL votaram contra a PEC 5. Né? Agora vamos fazer aqui uma reflexão. O Brasil, antes dos abusos cometidos pelo Ministério Público, era a sexta economia do mundo. O Brasil, antes dos abusos cometidos pelo Ministério Público, não tinha fila do osso. O Brasil não tinha gente vasculhando comida em traseira de lixo de caminhão em Fortaleza. O Brasil tinha saído do mapa da fome. O Brasil crescia, se desenvolvia rapidamente. Vieram os abusos, o que aconteceu? Foi destruída a engenharia brasileira, foi destruída a indústria naval. Milhões de brasileiros foram jogados na miséria, na fome. Rio de Janeiro é um dos estados mais afetados pela pobreza, pela miséria, pela destruição. Então, eu presumo que uma pessoa que se coloca como progressista, como esquerdista, tem compromisso com o drama do povo brasileiro, com as dores do povo brasileiro. Mas não, votam com a Rede Globo. Aliança Moro, Globo, Dallagnol jogou 20 milhões de brasileiros na fome e na miséria. E o que fazem os deputados supostamente autodeclarados progressistas? Votam com a Rede Globo. A Tabata Amaral está dizendo que a vitória da Lava Jato é uma vitória da sociedade brasileira. A gente publica essa notícia. Bom, os parlamentares lavajatistas estão comemorando, celebrando essa decisão nas redes sociais. Quem que está comemorando? O Kim Kataguiri, os deputados lá do Partido Novo. Também comemoram a turma lá do Vem Pra Rua. Né? Então é importante ressaltar que PSOL, setores do PSB, setores do PDT garantiram a vitória da Lava Jato na noite de ontem. Então, de alguma maneira, se acumpliciaram com a destruição da economia brasileira. Vamos ver, vamos aguardar como é que vão justificar o voto que deram. Né? A gente tem que ouvir todo mundo, abrir espaço para todos os argumentos. Evidentemente, nós somos um jornal absolutamente democrático, mas às vezes parece que setores da esquerda ou da centro-esquerda estão à direita da direita. E eu deixo aqui uma reflexão. Quem vota com a Rede Globo deve buscar aliança com o ex-presidente Lula ou deve buscar aliança com o ex-ministro Sérgio Moro? O Moro vai se lançar candidato a presidente. Por que não fazer a frente ampla em torno do Moro? Por que a frente ampla se estão votando com o Moro e não, né, com a retomada da economia brasileira? Momento grave da história brasileira e que vai ter repercussões no campo das alianças. Nosso querido Rodrigo Viana, âncora do Boa Noite 247, relata que esse caso gerou ampla repercussão nas redes de esquerda no Rio de Janeiro e que vai dificultar a eventual aliança do Marcelo Freixo com os setores progressistas. Vamos ver como é que ele vai defender
o voto dele, né? Ele ainda não se manifestou, o Alessandro Molon também não se manifestou. Quem se manifestou foi o deputado Glauber Braga. O Glauber, nas suas redes sociais, falou o seguinte: olha, o PSOL orientou votar contra a PEC 5, eu era contra, mas segui a orientação da bancada, né? Muitas pessoas lembram que ele não seguiu a orientação da bancada no caso da deputada Flor de Lis, porque ele não queria ser punitivista. Então apontaram ali uma contradição. Então 9 votos do PSOL, mais Freixo e Molon, teriam sido suficientes para garantir a aprovação da PEC 5, que nunca foi PEC da vingança, era uma PEC para, na verdade, fazer com que um poder absolutamente sem freios e sem limites passasse a ser também, né, alvo de prestação de contas para a sociedade. Eu fiz um tweet no dia de ontem dizendo o seguinte: olha, resumo do dia na tragédia brasileira. Os deputados que se autodeclaram progressistas e votaram com a Globo contra a PEC 5 também votaram contra o trabalhador e a favor da fila do osso, né? Sei que é uma fala polêmica, que muita gente vai me atacar, vai achar que eu estou falando bobagem, mas eu tenho o direito aqui de expressar também a minha opinião, falo como jornalista, então acho que tenho o direito de me expressar também. Vou trazer o nosso querido José Reinaldo Carvalho e vamos seguir adiante aqui. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade. Mais um dia aí de luta nesse Brasil tão desafiador. Brasil é um desafio permanente, Zé. Tudo aqui é sempre uma surpresa, né? A gente está sempre se surpreendendo. Deixa eu ler aqui os comentários. Aqui, olha, o Mário Pradal está dizendo assim: bom dia, Léo e amigos do 247. PSOL será o próximo. Marcelo Quintão. Bom dia, Alvadi. Os deputados perderam a oportunidade de conter os abusos dessa gente. Wagner Momesso. O mundo sabe o que o Judiciário Lava Jato fez no Brasil. Uma vergonha mundial. Não há como fingir a vergonha que é, nesse momento, o Ministério Público brasileiro. Paulo César Oliveira está dizendo: crime organizado no Ministério Público chamado Lava Jato. Tem apoio absoluto do PSOL. Vamos lá, Zé, vamos então passar para as efemérides do dia de hoje, depois a gente vai retomar isso. Você quer comentar algo sobre esse caso da PEC 5, não? Eu acho que foi um erro gravíssimo daqueles deputados da esquerda e da centro-esquerda que votaram contra a PEC. Eu acho que é uma capitulação ao lavajatismo, não tenha dúvida, e acho que os parlamentares que se insurgiram contra a orientação dos seus partidos, é preciso ver o que é que os regulamentos, os estatutos das bancadas e dos partidos dizem. Então, é inadmissível que um partido dê uma orientação e que haja dissidência, seja na forma do voto abertamente contrário ao que propôs o partido, seja na forma de abstenção. Acho lamentável, e isso que você disse é preocupante. Há setores lavajatistas na esquerda e propensos a passar pano para o Sérgio Moro e até apoiá-lo. Então, isso pode vir a ser uma polêmica dentro dos partidos de esquerda, agora que as discussões sobre a escolha de candidatos vai se apresentar. Tem uma linha da filosofia, né, que as pessoas falam de vez em quando, que é o consequencialismo, né? Vamos olhar as consequências da aliança Globo-Moro-Dallagnol. 20 milhões de pessoas passando fome, o Brasil que cai da sexta para a 12ª economia mundial e as pessoas na fila do osso. Se deputados progressistas acham que apoiar Globo e Globo, Dallagnol é compromisso com o povo brasileiro, então eles não são consequencialistas, porque a consequência dessa aliança é a destruição da economia e do bem-estar do povo brasileiro. Zé Reinaldo, vamos falar das efemérides do dia de hoje, depois a gente retoma esse assunto. Diga lá, Zé. Muito bem, eu vou trazer aqui à tona um episódio que está um pouco esquecido aí na história recente do Brasil. Nesse dia, no ano de 1984, o Tancredo ia iniciar a sua campanha de massas. Ele fez vários comícios na sua campanha para ser eleito no colégio eleitoral, que se realizaria no dia 15 de janeiro de 85. Então, houve uma explosão num dos comitês da Aliança Democrática, que foi a aliança que o Tancredo formou em torno do antigo, parte do antigo PDS, parte do MDB e parte do seu PP, que ele chegou a fundar um partido na época chamado de PP e que depois voltou às hostes do PMDB para se eleger presidente da República. Então, naquele momento, explodiu uma bomba num comitê ali em Porto Alegre
E o Tancredo disse, bom, deixa isso para um lado, o Tancredo era um conciliador nato, né? Deixa isso para um lado, não vamos apurar, não. Na sequência, vários comitês do PCdoB que participavam da campanha em favor da eleição do Tancredo, especificamente aqui na Bahia, aqui em São Paulo e na Bahia, foram invadidos por esbirros da Polícia Federal. Num deles era um curso que nós estávamos dando aqui na rua França Pinto, quem conhece São Paulo, ali na Vila Mariana. Prenderam vários militantes do partido. Eu lembro que na Bahia, na época, o presidente da Assembleia Legislativa era Luiz Eduardo Magalhães, finado Luiz Eduardo, filho do todo-poderoso na época, Antônio Carlos Magalhães. Ele que teve que ir à sede da Polícia Federal para ajudar a liberar uma série de militantes do PCdoB e da esquerda. Então, esse episódio, Léo, eu classifico assim, eram os últimos estertores da ditadura militar. E nos últimos estertores, alguns setores ultra-radicais da linha dura tentaram, digamos, já não tinham condições de dar um golpe, mas inviabilizar o quadro político para tumultuar e ver se conseguiriam que a sua candidatura de continuismo, que seria a candidatura que era do Paulo Maluf, venceu o Tancredo no colégio eleitoral, no que, obviamente, como se sabe, malograram. Então, eu trago isso à reflexão, porque o militarismo está sempre presente na vida política brasileira e as ameaças golpistas também. Muito bem lembrado, principalmente nesse contexto, Zé, em que a CPI ficou barato, né, para os militares. Os militares saem praticamente incólumes ali do relatório da CPI. Vamos passar para a Venezuela. A gente falou sobre esse caso ontem aqui. Revolta relacionada ao sequestro de um diplomata venezuelano. Deixa eu só atualizar os comentários, porque chegou muito comentário sobre esse caso da PEC 5. Vou ler rapidinho aqui dizendo: Maria Helena, PSOL, PSB e Rede são a esquerda cheirosinha e burguesinha do Rio de Janeiro. Há que se pensar muito em fazer aliança com essa gente traíra. Diógenes Labre apoiando. Jairo Costa, 11 votos, quinta coluna do PSOL, Freixo e outros. Chacal Siqueira, Rui sempre com razão, PSOL é lixo contra o PT. Marcelo Vitor, parabéns pelo seu posicionamento, Léo. A esquerda está desfigurada. Zé Arnulfo, o Glauber Braga, que chamou o Sérgio Moro de juiz ladrão, apoia a Lava Jato, já não voto mais nele. Vamos chamar o Glauber aqui para ele explicar por que ele votou nessa posição. A Adalto está dizendo, Léo, só corrigindo, o MP não é um poder. De qualquer modo, a Lava Jato, golpista e Moro saíram vencedores, lamentável. Luiz Benevides dizendo, bom dia, não adianta o PSOL se tapar com a peneira. Fala, Zé. Sobre o Alex Saab, é um diplomata, nós dissemos isso aqui ontem, que jogava um papel muito importante nas relações da Venezuela com o mundo, principalmente nos esforços que o governo venezuelano vinha e continua fazendo para romper o bloqueio e neutralizar o efeito das sanções. O Alex Saab era encarregado exatamente de fazer tratativas com outros países no sentido de adquirir alimentos, medicamentos e implementos médicos e uma série de produtos que fazem falta à população por conta das sanções e do bloqueio. Naquela ocasião em que ele foi preso, há mais de 500 dias, ele passou quase 600 dias na prisão. Ele estava indo para o Irã, fez uma escala técnica em Cabo Verde e, naturalmente, aquilo tudo deve ter sido programado já. E os Estados Unidos, ele foi preso em Cabo Verde a pedido dos Estados Unidos e agora extraditado. Está havendo uma campanha mundial já pela soltura dele. Organismos importantes da diplomacia latino-americana começam a se pronunciar, como, por exemplo, a ALBA, algumas chancelarias importantes, como, por exemplo, a de Cuba, e, portanto, portanto, essa luta tende a se ampliar. Um engasgo aqui, desculpa. Relaxa, Zé, bebe uma água aqui. Diga lá, melhorou? Melhorando. Então tá bom, então peraí, vamos deixar o Zé se recuperar, já a gente volta com ele, porque eu não vou trazer comentários da PEC 5 não, senão corto o raciocínio dele, depois a gente volta. Não, era isso, então há uma campanha mundial sendo articulada em favor da libertação do Alex Saab. Zé, se recupera aí, deixa eu botar uma notícia no ar aqui. Essa aqui, olha, Venezuela, né? O chefe do parlamento, que é o Jorge Rodrigues, diz que a Venezuela tem plena disposição
para normalizar suas relações com a Colômbia. O presidente da Colômbia veio ao Brasil, o Ivan Duque, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, elogiou muito Jair Bolsonaro e disse que o Bolsonaro tem grande apreço pela Colômbia. Algumas pessoas falam que o Bolsonaro vai transformar o Brasil numa imensa Colômbia também, onde os seus opositores são perseguidos e eventualmente até assassinados. Mas, enfim, é só um receio que muitos têm, mas a Venezuela está aqui estendendo a mão para a Colômbia. Diga, Zé. É uma notícia muito importante, até porque ela vem de uma iniciativa legislativa. O presidente do Senado da Colômbia se manifestou perante o parlamento venezuelano, que é unicameral, dizendo que o parlamento colombiano tinha o desejo de que ambos os países normalizassem as relações. Prontamente, o Jorge Rodrigues, deputado, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana e responsável pelas negociações entre o governo e a oposição, aquelas que estão em andamento no México, o Jorge Rodrigues prontamente respondeu positivamente ao aceno da presidência do Senado venezuelano e os dois combinaram que ambos os parlamentos vão se irmanar nos esforços para que ambos os governos mantenham entendimentos e normalizem as relações. Isso seria muito bom, porque é preciso cessar esse ambiente de hostilidade e de guerra híbrida que o imperialismo faz contra a Venezuela, utilizando a Colômbia como instrumento. Então, estão de parabéns os dois parlamentares, colombiano e venezuelano, e espero que dê certo. Tomara, né? Tomara. Precisamos de paz aqui na América do Sul. A R. Mendes está dizendo, o PSOL se tornou um coletivo pseudo-cirista. A esquerda encolheu muito, principalmente porque essa atitude afeta a imagem do Boulos. Eletra Silva, se a PEC 5 fosse aprovada, a PEC original do Paulo Teixeira iria para debate e votação na Câmara? Foi apresentada a PEC do relator, quer dizer, que achavam que tinham mais condições de ser aprovada. Pode ser que a PEC do Paulo Teixeira ainda seja votada. O Arthur Lira falou que esse caso ainda não terminou. Rosângela Pinheiro dizendo, algumas figuras do campo progressista realmente se comportam como quinta coluna. É lamentável o comportamento de certos quadros. Lula que se cuide, né? Já tinha lido, acho que aqui, o da Maria Helena dizendo, pessoal, PSB, rede, esquerda cheirosinha e burguesinha do Rio, há que se pensar em fazer aliança com essa gente traíra. E Maria das Graças fala, daqui a pouco Boulos vira vice do Ciro e junto com a Globo prende Lula de novo, né? O pessoal bastante incomodado com esse voto de ontem. Vamos falar aqui do Irã. Já a gente vai retomar esse tema da PEC 5, evidentemente, com Paulo, Alex e o pessoal que vai chegar também. Bom, o Irã se prepara para exercícios aéreos após anúncio de orçamento militar de Israel com fins agressivos, né? A gente falou ontem, né, Zé? O Israel querendo fazer um ataque preventivo ao Irã. Diga, Zé. Exatamente. É isso. O governo israelense aprovou esse orçamento absurdo de US$ 1,5 bilhão com essa finalidade precípua de fazer um ataque preventivo às instalações nucleares iranianas que, insistem em dizer, não são instalações nucleares para a fabricação de armas nucleares, e sim para o desenvolvimento da energia nuclear com fins pacíficos. Então, diante desse anúncio do governo israelense e dessa ameaça aberta, o Irã, então, resolveu mobilizar as suas forças para dar uma demonstração de que tem capacidade defensiva. Então, está organizando um grande exercício aéreo em todo o país, vai mostrar que a aviação militar iraniana tem força, tem capacidade também de reação. É algo que preocupa, porque isso pode instabilizar a região do Oriente Médio. E lembrando, o Irã de 2021 não é o Iraque de 81, quando Israel perpetrou aquele ataque a uma instalação nuclear iraquiana. O mundo mudou e Israel não pode agir do jeito que quer. Exatamente. Bom, vamos passar para os Estados Unidos, mas também nesse ambiente de confrontação, de conflito, essa notícia aqui, ó, Joe Biden se mostra preocupado com os mísseis hipersônicos chineses. Depois eu vou trazer uma outra notícia dos republicanos dizendo que o Joe Biden está muito fraco. Antes, lendo aqui o comentário da Zuma Rodrigues, está dizendo, o vídeo da Fernanda Melchiona foi patético, decepção, Rede e PSOL orientaram o não. Inaceitável. Molon e Freixo expliquem seus votos, né? Já a gente volta a esse tema. Mas vamos falar de Estados Unidos e China. Há uma grande celeuma nos Estados Unidos em torno de vários temas que envolvem a fraqueza do governo Biden
e muitas vezes os ataques dessa direita republicana colocam o Biden nas cordas, e agora, nós vamos ver na próxima notícia, agora os republicanos estão acusando o Biden de ser fraco em relação ao Afeganistão, à China, ao Irã, etc. E, especificamente, foi acusado de não ter reagido a esse suposto ensaio chinês com um míssil hipersônico. Então, perguntaram a ele, o senhor está preocupado com isso? Ele respondeu sim. Então, ele se diz preocupado com o suposto míssil hipersônico da China, porque a China já negou que tenha feito um experimento com um míssil hipersônico, apenas aquelas imagens que foram apresentadas, diz a chancelaria chinesa, que são imagens referentes a um experimento de um veículo espacial. Mas a polêmica vai seguir, como a gente vai ver aí na próxima notícia que você está já postando. Exatamente. O Mike Pompeo, né, braço direito do Donald Trump, foi o secretário de Estado. Ele fala o seguinte: olha, os Estados Unidos passam uma imagem de fraqueza. Por quê? Porque, segundo ele, não atacam o Irã, não confrontam a China e saíram do Afeganistão. Então é importante falar sobre isso. Antes, lendo aqui o comentário do Carlos Alberto Veloso, dizendo: o pessoal sempre apoiou a Lava Jato. Está dizendo aqui, ó, mordendo e assoprando que nem barata, querendo pegar votos do PT que pensaram ter acabado. Está dizendo Lula 2022. Verônica Nascimento está dizendo: se Lira queria a aprovação da PEC 2, pés atrás. Enio Fazolo, Freixo, uma decepção. Perdeu meu voto, está dizendo. Aqui, Li Oliveira está dizendo: levanta bem alto por algum tempo braço, quem fica do mesmo lado do engasgo, depois passa para o outro braço. Receita para acabar com o engasgo, tá te passando aqui, ali. Zé, bom, então levanta um braço, depois você levanta outro braço que passa. Pompeu, né? Estados Unidos muito fracos, e ele critica esse posicionamento de fraqueza. Bom, alguns aspectos nisso. Sobre a questão do míssil hipersônico, são coisas assim que parecem irônicas, né? Porque ele diz o seguinte, que o Biden teria, além de ter dito que estava preocupado, o Biden disse que aquilo mostra, teria feito um elogio à China, no sentido de que reconhecia o poderio da China. Então ele disse, nós não podemos dizer isso em relação ao adversário. Bom, ele pode ter até querido empregar a palavra inimigo, empregou a palavra adversário para manter um pouco o tom diplomático. Então, o Pompeu está acusando o Biden de ser fraco, não só em relação à China, como em relação ao Irã. Está mostrando o desastre que foi a saída das tropas estadunidenses do Afeganistão, sinal de fraqueza também, e sinalizando para o seguinte: é preciso linha dura para tratar contra esses adversários. Quero lembrar que o Pompeu, e aliás isso ele repete nessa informação que publicamos, o Pompeu, durante o mandato do Trump, ele dizia o seguinte: a maior ameaça aos interesses nacionais dos Estados Unidos e à democracia no mundo advém do Partido Comunista da China. E aí, nessa matéria, ele diz: advém da ideologia, nós não podemos elogiar um país que tem por princípio diretor o marxismo-leninismo. Então, o Pompeu acaba fazendo uma homenagem aos marxistas-leninistas do mundo, que se consideram assim muito prestigiados por estarem no alvo do seu combate. Eu quero lembrar, Léo, que há setores do Partido Democrata que pensam da mesma maneira. E isso é também fator de tensão dentro do próprio Partido Democrata e do governo Biden. A senhora Hillary Clinton, ela publicou um vídeo dizendo o seguinte: nós temos que fazer autocrítica por tanto espaço que demos nos anos mais recentes à emergência da China como potência e ao livre trânsito das ideias do Partido Comunista da China. Então, eles estão sempre invocando a questão do papel do Partido Comunista. Então, essa agenda é uma agenda bipartidária nos Estados Unidos. Não nos iludamos em relação ao que virá aí da gestão Biden. Lembrar que nos Estados Unidos existem falcões tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata, né? O partido da guerra lá é o grande partido, né? Na verdade, essa é a realidade. Assim como na Argentina todos são peronistas, quase todos, né? Bom, Cris está dizendo: bom dia, o pessoal acaba de eleger o Lula presidente. Pensem, Cris, eu sinceramente não entendi, mas se você puder explicar também agradeço essa posição. Para mim está bastante complexo ainda. O André Abreu está dizendo: na minha opinião, Paulo Teixeira deveria ter debatido mais a PEC com partidos de esquerda.
muitos votaram contra com medo da PEC voltar-se contra. Eu discordo também, André. Eu acho que quem votou contra votou pela pressão da Rede Globo, né? Assim como a Sinara falou ontem, né, que a Rede Globo pressionou para tirar o genocídio, a Rede Globo botou muita pressão, né, contra a PEC 5, que é a PEC que ampliava lá o CNMP. Zé, eu vou trazer agora a notícia que eu considero a notícia internacional mais importante do dia, que é essa aqui. Donald Trump lançando a sua rede social chamada Truth Social, com missão de criar rival da mídia liberal. Então é Verdade Social, né, que ele está criando. O Trump foi banido do Twitter e ele fala o seguinte, olha, o Talibã tem espaço nas redes sociais e o ex-presidente dos Estados Unidos não tem alguma coisa errada. Então ele tem um ponto aí para colocar e vai lançar essa plataforma que pode ter grande adesão da sua base, que é gigantesca nos Estados Unidos. Diga lá, Zé. É isso. Então nós estamos diante agora da nova verdade, né? Não vamos nos esquecer que o principal jornal do Partido Comunista da União Soviética se chamava Pravda, que é a verdade. Então, o Trump está aí, talvez, querendo plagiar uma expressão que era cara também aos socialistas e aos comunistas. Mas, ironias à parte, nós estamos vendo aí o seguinte: primeiro, essa guerra declarada do Trump em relação à mídia, coisa que ele já vinha fazendo antes, e agora, de novo, as redes sociais, que o isolaram por conta de uma série de destemperos aí que ele pronunciou ao longo do seu mandato, principalmente no final. Então, uma guerra aberta às chamadas plataformas do Big Tech, como ele está dizendo. A segunda coisa que a gente pode destacar, o sentido mais político que isso tem, é que o Trump, ele de fato, finalmente, e com toda a pompa e com toda a força da sua engrenagem, faz o seu reingresso, a sua reentrada na luta política para recuperar o poder que ele perdeu nas eleições passadas e vai utilizar fartamente essas plataformas essa plataforma que ele está criando e essa bandeira da luta contra as mentiras da mídia, as mentiras das redes sociais e em nome da verdade, ele vai usar isso como bandeira para respaldar ou informar o seu discurso político. A partir de agora, nós vamos ter brevemente as eleições intermediárias e daqui a pouco tempo as eleições presidenciais. Vai ser uma batalha dura contra o trumpismo e ele vai ter, claro que, influência ali nos Estados Unidos e em outros países do mundo, porque a pretensão é organizar a direita internacionalmente, como nós já vimos aqui em outros comentários. Exatamente. Bom, vamos trazer aqui então mais comentários, e aí tem um aqui até que toca na questão internacional, que eu acho que é um ponto importante. Vicente Joclas aqui apoiando a TV 247, Léo Fernandes está dizendo: Biden sofre hoje forte oposição da extrema-direita, né? Renata Ferraz, do modo como a PEC foi desvirtuada pelo relator, se a PEC do Paulo Teixeira for votada, vai ser melhor. Vamos chamar o Paulo Teixeira para falar sobre isso também, seria muito bom. Wilson Ferratini Assis está dizendo: como sabemos, o PSOL é quinta coluna. O pior é que o PCO esfrega isso em suas caras e dá um chilique. É a esquerda que a direita ama. Jamais terão. Meu voto está aqui expressando a sua opinião. E a Ana Luísa dizendo: nada de novo. O PSOL nega o imperialismo. A Lava Jato é resultado da ação imperialista estadunidense no Brasil. E aí queria te passar só para dar uma palavrinha sobre imperialismo, para a gente fechar pegando esse ponto, né? Porque, de fato, se a gente pega imperialismo, Rede Globo, Moro, Dallagnol, o Brasil cai da sexta para a 12ª economia do mundo, milhões e milhões de desempregados, sobretudo no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, isso é imperialismo. Diga, Zé. Há muitas evidências do papel do imperialismo em toda essa operação golpista que ocorreu no Brasil, a instrumentalização que fizeram da Lava Jato para fomentar o golpe de Estado no Brasil. E, para além dessas evidências que nós temos em relação ao nosso país, é só olhar também o panorama latino-americano. Eles fizeram lawfare em toda parte e desestabilizaram uma série de governos. Essa é uma das estratégias da guerra híbrida. Então, antigamente, as estratégias eram somente guerras diretas, propriamente ditas, e golpes de Estado, propriamente ditos. Agora, são essas formas, através do Departamento de Justiça, do Departamento
do Tesouro, mancomunados com alguns poderes dos ministérios públicos. Na América Latina, eles falam das fiscalias, né? Então, ali as fiscalias, aqui o Ministério Público e alguns setores do aparato do Poder Judiciário que se dispuseram a ajudar o imperialismo a recolonizar o nosso país e o conjunto da América Latina. É isso aí, Zé. Obrigado. Então vamos seguir em frente, chamando aqui já o Alex e o Paulo Moreira Leite. Valeu. Muito bem. Um abraço, bom programa. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, seguindo aqui então, trazendo Alex e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia a todo mundo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, tudo em paz. Bom dia, Léo, bom dia, Alex. Enfim, vamos lá. Tudo em paz, Paulo, com a tia? Tia? Pois isso. Né? Minha tia, a gente fui socorrê-la ontem, teve uma hemorragia, e do meio da noite para em diante ela ficou boa. Vou lá agora ver, quando acabar o programa, eu vou lá ver se de repente a gente já sai do hospital. Enfim. É isso aí, vamos desejar então boas energias. Léo Fernandes está dizendo, dividir a esquerda a estratégia da direita. Thaís Neves dizendo, nenhuma novidade, mas não esquecer que o PT foi quem deu todo esse poder ao Ministério Público e já fez sua autocrítica. Carlos Alberto Veloso Lopes, é melhor os Estados Unidos esquecerem os comunistas e se preocuparem com as forças nazistas crescendo nas suas terras, né? Tem nazismo no Rio Grande do Sul também, que é um outro tema para a gente falar hoje. Alex, olha, tema que está bombando aqui, esse tema da PEC 5, né, que foi derrotada ontem, faltaram 11 votos. Como é que você viu essa votação no dia de ontem, Alex? Depois a gente passa para o Paulo na sequência. Diga lá. Não, é o seguinte, essa PEC ficou contaminada pelo Lira, né? Virou a PEC do Lira, porque o Lira que fez a última versão, esse acordo, então, acho que ficou difícil aprovar por causa disso, porque virou a PEC da vingança, o Lira tem uma porção de problemas, né? Eu acho que isso aí que afastou, né, esses votos todos do PSOL e etc., né? Porque o Lira é que, né, acabou assumindo, né, o projeto do Paulo Teixeira foi muito modificado. O último acordo foi o Lira que fez com o Ministério, né, tentou ali algumas coisas. Eu acho que o Freixo, o Molon, o PSOL não quiseram apoiar o Lira, porque virou a PEC do Lira para o Lira se vingar e tal, né? Eu acho que o maior problema foi esse. Alex, olha, eu não tenho informação a respeito dessas modificações, acho que até não foram modificações tão profundas assim, tanto que a orientação do PT, por exemplo, foi votar a favor da PEC e todos os deputados do PT votaram a favor da PEC. O PCdoB também orientou a votar a favor da PEC, todos os deputados do PCdoB votaram a favor da PEC, exceto uma ou outra abstenção. Né? Todos os deputados, o PSOL orientou votar contra a PEC e os deputados do PSOL votaram contra. O Glauber Braga disse que é a favor da PEC, mas votou contra para seguir a orientação do seu partido. Então ele foi o único que se manifestou para justificar o seu voto. O PSB orientou a votação a favor da PEC e dos seus 30 deputados, só 10 votaram a favor e 20 votaram contra, inclusive o Alessandro Molon e o Marcelo Freixo. Então, o próprio Paulo Teixeira defendeu, né, a aprovação. Nós vamos chamar o Paulo Teixeira aqui no Boa Noite 247 hoje, mas, a meu ver, não era a PEC do Lira, não. Na verdade, quem tentou carimbar dessa maneira foi Rede Globo, MBL, Vem Pra Rua, essa turma aí. Paulo, como é que você vê essa votação que está bombando aqui nos comentários? É uma vergonha. Os partidos de esquerda que votaram a favor dessa PEC, eles se renderam à pressão da Globo, da burguesia e da Lava Jato e de um moralismo, de um punitivismo que fez assim, que é responsável por das piores regressões da história brasileira, que foi a regressão que teve início com o Mensalão, que colocou várias lideranças populares e honestas na prisão, que esfacelou um governo, depois a Lava Jato, que entregou as riquezas do país, entregou a democracia do país, em nome de um discurso moralista, que, na verdade, se destinava apenas a atacar lideranças populares, lideranças em nome de interesses que nada tinham a ver com a moralização do espaço público, como nós vimos em seguida, mas tinham a ver com a defesa de interesses conservadores, de interesses da burguesia brasileira
e mais tarde ficou claro, inclusive interesses do Departamento de Estado, interesses do Império Americano contra o país, e que jogaram o Brasil num precipício, do qual nós conseguimos sair após uma luta de grande resistência e com a lição, não de que não se deve combater a corrupção, não de que não se deve perseguir todos aqueles, processar, perseguir, investigar todos aqueles que têm que ser processados e investigados, mas que isso tem que ser feito com respeito, acima de tudo, à presunção da inocência, com respeito à Constituição. E o que aconteceu ontem foi uma reação capitaneada pela burguesia, capitaneada pelos meios de comunicação, e que conseguiram arremanhar. Isso que é uma vergonha. Isso que mostra assim, a fragilidade de um setor da esquerda, que ficou com medo de assumir a posição, assumir os interesses realmente da democracia e afrontar os meios de comunicação. Preferiu ceder a seus amiguinhos, ceder aos empresários da Globo, ceder a uma coisa que não tem fundamento. Mesmo os grandes advogados brasileiros, assim, os grandes juristas, aqueles que têm experiência, estão a favor da PEC. Eles condenaram a Lava Jato. Gente, foi o Supremo que anulou a condenação do Lula, que é a essência desse processo. Aliás, Paulo, o Gilmar Mendes... do Supremo. E essa PEC, quando você tem um Supremo suspeito, você possa se defender desse Supremo. Tem o Lira sim. Como em todo lugar vai ter mocinho, vai ter bandido. Uma votação que divide o Congresso, como é que não vai ter gente com quem você não tem muitas afinidades, talvez nenhuma afinidade. E daí? A democracia é assim. Os interesses estavam claros. Paulo, é uma vergonha isso. Só trazer um ponto, o Gilmar Mendes falou em entrevista ao Mário Vitor Santos, né, que o Brasil nunca esteve tão perto de uma ditadura fascista quanto quando Moro e Dallagnol tiveram todo o poder garantido pela Rede Globo. Então o Gilmar faz essa colocação. Algumas pessoas perguntam, por que deputados bolsonaristas votaram a favor da PEC? Votaram a favor da PEC porque acham que o Ministério Público precisa também ter limites, né? Então não é porque deputados da direita ou da extrema-direita votaram que é necessário votar contra, na opinião de algumas pessoas. Deixa eu ler comentários aqui, ó. Luiz Alberto Kusenk, o MP não teria feito nada em relação a Lava Jato se não tivesse apoio do Judiciário, por seus juízes. Logo, é neste ponto que também devem chegar as reais críticas. Mas é que essa PEC, Luiz, ela era muito focada assim, era uma coisa muito pontual, era aumentar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público para impedir que ele seja um conselho corporativo que não pune eventuais abusos. Eles puniram o Diogo Castor de Matos dias atrás para dizer que punem, mas nunca tinham punido, né? Mas, enfim, era uma coisa bastante pontual. Breda Bahia está dizendo, a verdade é que só o PT enfrenta a Globo, outros setores da esquerda não são comprometidos com o povo, e sim com a elite, só Lula representa o povo. Regina, bom dia, comunidade TV 247, vaidades à parte e não cair no jogo que é dividir a esquerda. Antônio Severo, Rede e PSOL são aqueles parentes invejosos, rancorosos que não se conformam com o sucesso do seu parente PT. Thais Neves, na época dava vontade de empoderar o MP, as investigações não andavam. Eu aplaudi e hoje rejeito. Mário Pradal, Ivan Valente e Erundina votaram contra a PEC? Sim, toda a bancada do PSOL votou contra a PEC e o único que justificou o seu voto foi o Glauber Braga. Cadu Lacerda está dizendo, aliás, a Melchiona também gravou um vídeo, né? Cadu Lacerda está dizendo, o verdadeiro poder nos Estados Unidos é o complexo industrial militar financeiro. Eles vivem das crises e ameaças que estimulam e criam fabricando inimigos externos e internos, garantem seu império. Mauro Alvarenga, Rui Costa Pimenta sempre avisou sobre a posição do PSOL, Freixo e Milton. Às vezes achava exagero, mas o tempo mostrou a verdade, indecente o voto. Maria Silva está dizendo o seguinte, coitados, meus netos vão ver nos livros de história a putaria que deixaram acontecer. Globo, Bolsonaro a serviço dos Estados Unidos, vergonha para todos. Deixa eu compartilhar rapidamente aqui, só duas posições aqui, 3, aliás, eu vou botar assim, ó. Tabata Amaral disse, olha, que a vitória da Lava Jato é uma vitória da sociedade, não tem nenhuma surpresa, né? A Tabata está sempre aí do lado dos interesses, aí, dos grandes interesses. Vamos pegar aqui agora o que disse o Joaquim de Carvalho, ele escreveu assim, ó.
Dallagnol comemorou a rejeição da PEC, o que mostra que não foi acertada a decisão da Câmara. Em 2013, ele também comemorou a rejeição da PEC 37. 7 meses depois, teve início a Lava Jato, que criminalizou a política, destruiu a economia e abriu espaço para Bolsonaro. E vou trazer aqui agora só um ponto aí, já passando por uma questão mais concreta do ponto de vista das alianças, que foi um tweet ontem do Rodrigo Viana. Ele escreveu assim, ó, não conheço os argumentos de Marcelo Freixo para votar contra a PEC 5, que criava freios ao Ministério Público. O que posso dizer é que esse voto cria arestas para a candidatura dele no Rio. Freixo votou com Moro, Dallagnol e Globo. Vamos ver as consequências políticas. E aí eu passo, Alex, para a gente falar exatamente sobre isso, sobre consequências políticas, porque isso realmente assim cria uma confusão no mundo da esquerda, né? E o Freixo está pedindo apoio ao ex-presidente Lula. O Lula está dizendo que não dá para dar esse apoio agora, porque aquela coisa, tem gente dizendo que o PT tem que apoiar, tem que ter vários palanques no Rio de Janeiro. Nesse fim de semana o Felipe Santa Cruz vai lançar sua candidatura também. Como é que você vê essa questão das alianças diante do que aconteceu na noite de ontem, Alex? Não, é o seguinte, eu acho que essas pessoas que votaram contra, que estão sendo detonadas, não sei porquê, elas têm direito a ter outra opinião. Eu não sei por que esse ataque agora à esquerda, porque eles tiveram outra opinião. Ué, não pode ter outra opinião, a opinião tem que ser uma só. Eles vão explicar quais as razões. Eu não sei qual foi a razão do Freixo, mas tem que ouvir qual é a razão dele, não detonar assim, olha, é isso, é aquilo, acabou e tal. Então, eu acho que eles têm direito a ter outra opinião e têm direito a explicar o seu voto, né? Eu acho que não tem essa de que todos têm que votar sim, porque e tal. O que essa PEC, a última versão dessa PEC que o Lira combinou foi o seguinte, aumentar os membros de 14 para 17, os ministérios públicos estaduais teriam 3 assentos a mais, os deputados teriam 1 assento a mais, os senadores 1 assento a mais, o corregedor sairia de uma lista dos ministérios públicos estaduais e seria escolhido pela Câmara e pelo Senado, né? Essas eram as modificações. Agora, eu não vejo motivo realmente para criar essa cisânia toda, quer dizer, né? Eu realmente não vejo. Eu acho que eles têm direito de ter outra opinião e têm direito de explicar qual é a opinião deles. Não, lógico, todo mundo tem direito a ter opinião e a gente tem que dar espaço para todos defenderem as suas posições. Então, está todo mundo convidado aqui para explicar por que deu esse voto, né? Então, o Chacal Siqueira está dizendo, ó, Freixo acaba de perder votos de policiais antifascistas. Eletra Silva, para ver como esta questão é polêmica, votamos nós petistas a favor, assim como os bolsonaristas, né? Essa é uma questão também que está colocada, né? Mas só porque um bolsonarista votou de um jeito, um petista não pode votar? Então, por exemplo, se os bolsonaristas votarem a favor do auxílio emergencial, o PT não pode votar a favor, que é outro tema que a gente vai debater aqui também. A Cláudia Barrela está dizendo, bom dia, já temos claro que será o próximo ano. O PSOL já está dando tom, só não vê quem não quer. Também acho que o PSOL está indo para uma aliança com o Ciro Gomes. Olha, vai ser lavajatista. Daqui a pouco até uma frente ampla, Ciro, PSOL, PSB, Moro, quem sabe, né? Wilton Santos, lembro da época da derrubada da CPMF. O PSOL foi o partido que mais lutou contra o tributo, que taxava o mercado financeiro e tirou 20 bilhões do SUS. Né? Eu não sabia dessa época da CPMF, já está apagado na minha memória. Paulo, como é que você acha que vão ser consequências no campo das alianças? Né? Muita gente começou a questionar, e isso ainda vai dar muita discussão no Rio de Janeiro, né? Sobretudo no Rio, Paulo. Não, vão ser muito graves, porque não é uma opinião sobre um caso qualquer, Alex, não é uma opinião, você não está numa exposição de quadros e está achando que aquele quadro é bonito, outro é feio, vai todo mundo para casa porque não tem direito à sua opinião, não. Estamos falando de um processo, essa PEC, não é por acaso que ela foi apresentada pelo Paulo Teixeira, um dos principais deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores, com uma longa tradição na defesa do Estado democrático de direito, uma das lideranças contra os abusos do Ministério Público, e vou dizer assim, ela é uma linha divisória, porque o que aconteceu no Brasil, a prisão do Lula, o golpe de 2016, no fundo, a vitória do Bolsonaro, que são todos parte de um processo só, teve início com uma investigação sobre o apartamento da OAS no litoral, no Guarujá.
e que é um apartamento que o Ministério Público atribuiu ao Lula, garantiu que era propriedade do Lula, até que se descobriu que era um processo viciado, no qual o próprio membro do Ministério Público que assumia esse caso, que fez a denúncia, ele tinha uma postura que não era isenta, ele não era o procurador natural para investigar o caso, já tinha um viés antipetista no primeiro passo que ele deu nessa investigação. Isso foi comprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, esse mesmo que nós queremos mudar, que a PEC queria mudar. Por quê? Porque ele reconheceu isso, criticou o membro do Ministério Público que havia feito a investigação, mas nós não fazemos nada, fazemos uma crítica, isso fica de lição para o futuro. A lição para o futuro foi que ali nasceu a Lava Jato, ali começou a prisão do Lula, aí começou esse processo de tentativa de construir uma ditadura no Brasil, do qual nós nos livramos, como muito bem lembrou Gilmar Mendes, quando se derrotou a Lava Jato no Supremo. Graças àquela votação no Supremo, onde realmente haviam duas opiniões, Alex, uma opinião a favor e uma opinião contra, naquele momento, é disso que nós estamos falando, graças àquela votação, começou uma primavera democrática, que tirou o Lula da prisão, que anulou as condenações e permitiu que o Lula seja candidato a presidente. E isso foi questionado ontem. Esse processo, o que ocorreu ontem, é um retrocesso num processo que nos conduz à reconstrução democrática. Por isso é perigoso. E por isso a participação do PSOL e de outros partidos, de outras lideranças de esquerda, do outro lado, em aliança com a burguesia, aquelas pessoas que caçam votos no discurso moralista, no janismo, que foi isso, no seu devido tempo, que é justamente você perseguir, prender e desrespeitar o direito de defesa, ignorar a presunção da inocência, que é essa a tradição da Lava Jato. Não é perseguir os corruptos, gente. Nós sabemos que os corruptos ficaram aí, continuaram mandando. Não é isso. Que governo é esse que vai ser aqui? É o governo o quê? Do Santos? Só para lembrar disso, Paulo, só lembrando assim, a foto mais marcante. Não, gente, não. É com isso que eles estão aqui, com isso que essa pessoa se aliou. Realmente ficou muito complicada essa aliança daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer. Realmente, eu estou chocado. Certamente a poeira vai baixar, muita discussão vai ser feita, mas vai dar muito trabalho. Vamos lá, vamos trazer aqui comentários. Vamos aqui, então. A Zuma está dizendo, Paulo, não exagera tal, sobre essa questão das alianças. Tem gente que também está... Só para dizer um fato que aconteceu em relação às alianças, né? O Zé de Abreu botou um tweet dizendo, olha, PT tem que lançar candidato no Rio, não dá para apoiar o Marcelo Freixo, depois ele retirou esse tweet. Então alguém deve ter ligado para o Zé de Abreu, tira esse tweet aí que vamos tentar contornar isso aí. Cristina Vilas Boas está dizendo, PSOL se candidata à terceira via, ou seja, anti-Lula, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, Lula já. Eletra Silva, temos que votar com a nossa consciência. É claro que o PT tem que votar a favor do auxílio emergencial, seja que nome receber, Lula já apoiou, o nosso próximo tema já trago aqui. Verônica, problema para o MP ser cobrado nas próximas funções. Thaís está dizendo, o Alex foi reacionário, então vou dizer que as suásticas aqui na Câmara em Porto Alegre eram opinião, tem coisas que não são opções, né? O Douglas Iqueda está dizendo, Alex, o pessoal tem o direito de ter suas opiniões e eu também tenho o direito de ter a minha, e querer que eles se lasquem, né? Mário Pradal, o nome disso é antipetismo, algo muito errado quando acontece quando esquerdistas votam contra a PEC e até Reinaldo Azevedo é a favor da PEC. O Reinaldo foi a favor da PEC porque ele enxergou os abusos do Ministério Público nesse processo lavajatista, né? Então ele, na verdade, ele se colocou mais alinhado com essa posição de controle dos abusos do que deputados autodeclarados progressistas. Nilson Abreu está dizendo, o Alex passou o pano e está tentando justificar o injustificável. Olga Salomão está dizendo, o pessoal nunca sentiu o abuso e desmandos do MP nas instâncias de governo. Como nunca governou, não consegue medir as consequências da sua ação política. Maria Helena está dizendo que o Alex se colocou ao lado da direita. Então, Alex, eu vou trazer aqui, vamos mudar de assunto, vamos trazer aqui a posição do Lula em relação ao auxílio emergencial dos R$400, na verdade até alinhado com a sua posição, mas indo além, né? Você falou, a fome não pode esperar, tem que ter auxílio sim, e o Lula fez um jogo, abriu uma carta política, ele falou, olha,
Não é 400, tem que ser 600. O povo precisa disso. Passo para você, Alex. Não, pois é, tudo que eu tinha a dizer eu disse ontem, né? A mesma coisa que o Lula está dizendo, talvez porque a gente tem a mesma idade, né? O Lula é um pouquinho mais velho do que eu, né? Então, quando a gente chega a uma certa idade, a gente percebe quais são as prioridades, né? E a prioridade é matar a fome mesmo. É o Bolsonaro dando 400, então eu vou recusar, vou passar fome porque o Bolsonaro que está dando essa grana. O próprio Lula está dizendo, isso não vai atrapalhar a eleição do Lula, quer dizer, é a mesma coisa que está se criando essa cisane em torno da PEC. Ah, acabou o mundo porque a PEC, o PSOL votou, então acabou tudo. É a mesma coisa que se criou em torno desses 400. Ontem eu também, como é que a mesma coisa que as acusações estão de o Alex é de direita, o Alex você passou pano. Ontem eu não fui acusado disso também? E agora, vocês vão acusar o Lula também, que ele é de direita? O Lula está passando o pano no Bolsonaro, o Lula... Então, olha, isso aí, eu acho que o que a gente tem que baixar a bola, é olhar a prioridade e olhar a realidade, em vez de jogar um contra o outro. Quer dizer, até outro dia estava tudo bem, o PSOL com o PSB, aí por causa da votação de ontem, não, agora são todos nossos inimigos, não queremos saber mais, sabe? Eu acho que isso aí tem que ser visto com mais calma, né? Tem que ouvir mais o Lula, já que não querem ouvir o Alex, que não é coisa nenhuma. Não, todo mundo quer ouvir você sim. Não, é claro, eu estou vendo aqui os comentários, né? Os comentários são que eu sou reacionário, eu sou de direita, eu passo pano, beleza. Tá bom, vocês podem pensar o que quiserem de mim. Mas, Alex, assim, olha, só para falar uma coisa... A fome realmente é a prioridade. Alex, você já foi criticado, você já foi elogiado. Eu já fui criticado, já fui elogiado. O Paulo já foi criticado, já foi elogiado. A gente tem que saber criticar. Não, olha, eu estou xingando alguém, eu não estou. Não, mas vamos lidar com isso com naturalidade, assim também. Não tem claro, mas está tudo bem. Mas eu não estou lidando com naturalidade, eu estou acusando alguém, eu que sou acusado. Então, eu não estou acusando ninguém, eu só estou dizendo para a gente ter opiniões mais equilibradas. Só isso, para não, de repente, por alguma coisa assim, acabou o mundo, agora não é assim. Os R$400 ontem, como é que eu fui detonado? Isso vai eleger o Bolsonaro, não podemos permitir. Agora, quando o Lula diz que é a favor, aí... Não, mas, Alex, olha só. Alex, deixa eu só fazer uma ponderação antes de passar para o Paulo. É a prioridade mesmo. Alex, olha só. Eu acho que os R$400 podem sim ajudar a eleger o Bolsonaro. Fortalecem o Bolsonaro eleitoralmente. A minha leitura é que o Bolsonaro está fazendo uma compra de votos. Agora, quando o Lula defende os R$400, ele politicamente ele tem que fazer isso. E aí ele vai além e fala que sejam R$600. Só quero dizer assim o seguinte, quer dizer, olha, você já foi elogiado aqui várias vezes, tem pessoas que criticam, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que criticam e elogiam o Paulo também, da mesma maneira. Vamos levar numa boa, porque todas as opiniões aqui têm valor. E sobre essa questão de também ter mais sangue frio nessa questão das alianças, também tem muita gente mais experiente que pensa como você. Por exemplo, né, o Zé de Abreu, tipo assim, chutou o Freixo nas redes sociais. Alguém ligou para ele, ele retirou o tweet. Então tem gente mais experiente dizendo, Zé, pega leve, não é assim. Tem gente que provavelmente está querendo ainda a aliança com o Marcelo Freixo. Né? Então não é assim também no radicalismo. Agora, quando a gente coloca as nossas opiniões, eu, Paulo, a gente não tem nenhum compromisso com o partido A, B, C ou D. A gente fala o que a gente pensa, né? E você também. Por isso que eu acho que aqui as coisas às vezes têm tensão, mas eu acho que é pelo menos transparente. Fala, Paulo. Eu queria dizer o seguinte, não me surpreendeu por um segundo a declaração do Lula. Um candidato a presidente da República, uma liderança política que está disputando o poder, não pode dizer outra coisa. Ele está falando para os 200 milhões de brasileiros e qualquer ruído nessa afirmação dele a respeito de um projeto que pode vir a melhorar, se for levar a fim, pode vir assim, a minorar o sofrimento da população, ele tem que ser a favor. Agora nós somos jornalistas. Eu não sou candidato a nada, nem você, Alex, nem o Atucha. Nós temos a obrigação de ter um pensamento crítico, de usar o espaço que a gente tem para fazer a crítica, para debater, para questionar.
Por exemplo, sabe, é uma coisa assim, o que é isso que o Bolsonaro está apresentando como um presente? O que é isso? Ele está devolvendo a módicas prestações e apenas parcialmente tudo aquilo, todos os benefícios, garantias e direitos que ele vem retirando depois que o Meirelles e o Temer iniciaram o serviço da população mais pobre. O corte do Bolsa Família, o não reajuste das prestações, o corte de benefícios sociais que foram instituídos durante o governo Lula, o desemprego programado, o corte no salário-desemprego, a informalização, a privatização. Ele criou esta miséria que agora ele está devolvendo um pedaço. Então, nós temos obrigação de lembrar isso, nós temos obrigação de dizer isso, e temos obrigação de dizer ele está devolvendo uma parte do que ele roubou. É isso que ele está fazendo. Nós podemos fazer isso, porque nós somos jornalistas. Nós somos candidatos a quê? A disputar a consciência, a formar a pessoa, a deixar o cidadão, ajudar o cidadão a compreender o processo histórico. Que ele não tem, muitas vezes, condição, não tem todas as informações. Ele é submetido a uma lavagem cerebral permanente pela Globo, pelos aliados que querem impedir que ele forme uma consciência lúcida. É isso que nós estamos fazendo. E esse é o nosso papel. É diferente do papel do Lula. E eu não tenho medo de ser diferente do Lula. Por quê? Porque, nesse caso, é importante que o Lula, sim, ele seja eleito. Agora, para auxiliar essa eleição, é preciso que as pessoas que podem vir, que o Bolsonaro quer iludir com esse projeto, saibam que ele está devolvendo uma parte do que ele roubou, uma parte do que o Meirelles roubou, uma parte que o teto de gastos roubou. É isso que está acontecendo, que as privatizações roubaram. E é por isso que hoje o povo está precisando dos R$600 e, quem sabe, R$1.000, que a gente pode falar que a população precisa. Agora, Paulo, são papéis diferentes. Se a gente tiver uma noção e a outra, não vai dar. Só para complementar essa informação, né, sobre o auxílio de R$400, o Paulo Guedes já está dizendo que sim, vai furar o teto de gastos, fala em 30 bilhões. Aí ele foi questionado, mas isso não é populismo? Não, nós precisamos ter um governo popular, né? Então o Paulo Guedes está dizendo que agora é preciso ter um governo popular, que isso não é populismo. Seria populismo se fosse dos outros, né? Mas deles é só governo popular. Tem vários comentários aqui, vou ler todos, vamos lá. Renata Ferraz, precisamos levar a voz a favor do auxílio de 600 e permanente, também acho. Renda básica universal e permanente no Brasil. Júlio César Beraldi, sou Nick, é o Marco Aurélio Melo do 247. Cassiano dos Santos, combate à fome é prioritário. Também neste ponto estou com Lula. Mesmo que favoreça o genocida, o alívio para os mais vulneráveis é urgente. Felipe Salles, Freixo, PSOL e companhia. Freixo, PSOL, eu li porque está escrito, tá? Não sou eu que estou dizendo. Então, é Freixo, PSOL e companhia gratuitamente votam a favor da burguesia e do PSDB em manifestação de esquerda, mas criam 1000 condições para apoiar o Lula. Direitistas. Zuma Rodrigues, o vírus da radicalização está contaminando o campo progressista. Temos que ter cuidado para não jogar fora uma vitória contundente de Lula e do PT. Luiz Alberto Hussein, Alex está corretíssimo. Falta à esquerda a paz da razão frente às provocações emocionadas e jogadas espertas da direita. Então, tá vendo? Tem elogios aqui ao Alex. Cristina, fora Bolsonaro, Lula já. Lina Faria apoiando. Pedro Otávio Passo, ontem eu estava 100% com o Alex. Li Oliveira dizendo, fiquemos atentos à tendência a colar uma ideia ou postura de maneira artificial e mecânica. Se a gente for para esse viés, vamos somar com a liberdade de expressão bolsonarista. Robson Almeida, o mais importante no final é manter a mente calma e a consciência tranquila. Verônica, ama a lucidez do Paulo, é uma esquerda cirandeira. Ângelo de Souza, não apoiar o Freixo no Rio é jogar o PSB no colo do Ciro Gomes. No Rio, o PT não tem quadro, e meu voto é para o Freixo, está aqui declarando apoio ao Freixo. Borges Garuva, a posição do Alex é democratista. Foi esse democratismo que resultou no golpe de 2016 na República de Curitiba e no Bolsonaro presidente. Neide Albuquerque, Alex, você é fofo. Cláudio Alves, o voto do PSOL foi um ato de alta traição. O PSOL talvez esteja se revelando como um partido de direita disfarçado. Freixo pode ter perdido o meu voto. Então vamos dar chance ao Freixo de se expressar aqui. Júlio Beraldi, PSOL lavajatista e quinta coluna. Olga Salomão, sugiro um estudo para sabermos quantos prefeitos e prefeitas estão sofrendo com abusos dos promotores.
Wagner Momesso está dizendo: o judiciário brasileiro é um partido vitalício da direita, portanto precisamos eleger 310 deputados de esquerda ou o povo cercando Brasília. Zé Arnulfo. E o código de ética para que o Ministério Público nunca criou. Por isso há tanto abuso de poder. O perfil, e por falar em, está dizendo: Glauber defendeu tanto a Flor de Lis quanto o lavajatismo de Moro, o qual ele próprio chamou de ladrão. Paula Canhadas está apoiando, Jorge Junquilho está dizendo: alguém ainda se surpreende com o PSOL? É inocência. Mark, o PSOL continua sendo o partido que apoiou o Lava Jato, o golpe na Ucrânia, a guerra na Síria, nada de novo. E tudo isso começa no Rio Grande do Sul com Robaina e Luciana Genro. A gente já está aqui com o André e o Aquiles, vou passar só para uma palavra final de vocês sobre esse tema. Eu acho que esses dois assuntos que a gente comentou, que mobilizaram muito aqui o público, mostram, a meu ver, como vai ser difícil a eleição do Lula em 2022. De um lado a gente tem o Bolsonaro usando a caneta para se fortalecer, dando auxílio de R$400. Né? De outro lado, você tem votações de setores autodeclarados progressistas que, de alguma maneira, vão gerar reações na esquerda, né? Que mostram um certo ranço antipetista, né? Que foi o caso dessa PEC 5. Então, não é que esta discussão vai empurrar eles para a direita. Talvez eles já estejam à direita e não queiram também fazer muitas concessões. Mas, enfim, é toda uma discussão. Eu acho que tudo isso serve para mostrar como vai ser difícil a eleição de 2022. Passo para o Alex fazer uma palavra final e, na sequência, o Paulo, e a gente já chama o Aquiles e o André. Fala, Alex. Não, a única coisa que eu acho que a gente tem que mais conversar do que condenar, porque condenar é tão fácil, né? Rotular é tão fácil, né? Eu acho que tem que conversar mais e ouvir as razões do outro, em vez da gente imaginar qual é a intenção do outro, sem saber direito. Então, é muito importante ouvir o outro, ouvir a explicação e conversar, em vez de jogar pedras, assim, até naqueles que foram companheiros até outro dia, né? Então, é só isso que eu penso. Eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente tem que ouvir todos os argumentos. Fala, Paulo. Bem, muitas pessoas escreveram aí uma frase, que é uma frase tentadora, bonita, mas que está errada. É uma frase que diz assim: a fome não tem partido. Gente, a fome tem partido. Assim como a comida tem partido, a Bolsa Família tem partido, a escola pública tem partido. Tem partido, gente. Não vamos despolitizar, não vamos fazer o jogo da alienação, que é o jogo do Bolsonaro. A fome que o povo está passando tem um partido, é o partido do Bolsonaro que criou isso. Se chama Jair Messias Bolsonaro. Se chama Paulo Guedes. Se chama Henrique Meirelles. Sim, esta aí é o partido da fome, é o partido da miséria, gente. Vamos entender, isso é que é o papel, isso é que se chama sair de um estado de quem não entende o mundo, de quem pode entender um pouco o mundo, de quem conhece a história, de quem sabe que a vida foi diferente e mudou. E por que a vida mudou? Porque a política mudou. Porque outro partido, que a gente pode chamar de presidente, de governo, tomou posse. Então vamos entender isso, porque esse todo o jogo que se quer fazer agora para tentar tirar a candidatura Bolsonaro do chão, para ver se ela consegue se tornar competitiva. É isso. É isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir nessa discussão aqui. Valeu, gente. Obrigado. Só esclarecendo, né? Mais uma vez, dizendo que todas as opiniões aqui são valorizadas, né? E todo mundo também tem couro grosso aqui para receber críticas quando o público assim desejar, né? Ninguém aqui vai ficar também fazendo populismo, enfim, ou tentando granjear apoio artificialmente. Bom dia, Aquiles, tudo bem? Oi, Léo. Bom dia, André Constantini, bom dia, nossa comunidade 247. Tudo em paz por aqui. Bom dia, André, tudo em paz com você? Bom dia, Léo, bom dia, Aquiles, bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento pela TV 247, falando diretamente de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, dando continuidade aí às visitas que eu venho realizando aos estados para visitar as favelas e periferias, para poder dar a minha pequena contribuição no processo de organização da classe trabalhadora que vive e mora nos territórios de favelas e periferias, rumo à construção e à consolidação de uma revolução socialista no Brasil. Muito legal, André. Então, só vou fazer um reparo. Então, você não está em Belo Horizonte, você está na Terra Prometida. Belo Horizonte é uma das melhores cidades do mundo. E frio,
E frio, né, Léo? Aqui faz um frio que tá foda. Mas acho que está fazendo frio no Brasil inteiro. Deixa eu trazer aqui Opa, no Nordeste não. É verdade, é verdade. Boa correção. Deixa eu ler comentários, e aqueles antes de sair eu vou só passar a bola para vocês aqui, mas o pau quebrou aqui nos comentários e com certeza, tenho certeza que o André Constantini vai esquentar ainda mais esse caldeirão aqui. Vamos lá, Li Oliveira está dizendo, mas até que é interessante a firmeza do Alex, quase sempre contra a corrente à sua volta. O Alex tem muita firmeza mesmo, o Alex tem coragem de defender as suas posições, né? E é importante o Alex. Exatamente, entendo a ponderação do Alex, apesar de achar um equívoco o voto contra a PEC 5. Léo Fernandes, esqueceram de Guedes na Câmara? Vai rolar? Alex está aqui dando um apoio, vai ter o Paulo Guedes, né? Tem que ter, né? Ele estava convocado, tem que só remarcar. Maria Tinda, gostaria de pedir que as pessoas aqui escutassem exatamente o que o Alex fala, não deturpemos a sua fala. Maria Auxiliadora está nos apoiando, Carmen também. Professor Isaías está dizendo o seguinte, olha, um deputado de esquerda não perceber que o Ministério Público age num ambiente totalmente sem controle, que comete abusos graves contra a democracia, é incompreensível. Sônia Lacerda está nos apoiando, e aqui a gente já leu todos os superchats, então o último que eu li aqui foi o da Li Oliveira, está aí do Adalto Alves, quando você for tocar adiante. André Constantini, vamos lá, vamos fazer aqui o papo reto, como é que você viu essa votação da PEC 5, e eu vou te questionar, faltaram 11 votos, né? Se fossem, bastavam, por exemplo, 9 votos do PSOL, mais Freixo e Molon, e a PEC 5 estaria aprovada, trazendo mais controle ao Ministério Público. Como é que você viu isso aí? Olha, Léo, eu vou afirmar e reiterar o que eu venho fazendo já há algum tempo, não só aqui na 247, como em outros canais que eu participo. Se nós tivermos a pretensão de avançar rumo à consolidação do socialismo no Brasil, antes de mais nada, nós temos a responsabilidade, enquanto militantes socialistas, de desmascararmos a quinta coluna existente na esquerda brasileira. A quinta coluna tem sigla e tem rosto, e eles estão por aí. Então, a votação relacionada à PEC 5 só vem comprovar a importância de desmascararmos a quinta coluna. Votou, na sua totalidade, contrário à PEC 5, o PSOL, que é lavajatista e faz parte da quinta coluna. Nós não podemos mais nos ater aqui, sabe, de não dar nome aos bois. Nós temos que dar nome aos bois, sim, porque essa mesma quinta coluna que votou contrária à PEC 5 é a mesma quinta coluna que vem convidando os ratos golpistas, aqueles que participaram do golpe de 2016, aqueles que aplaudiram a prisão do ex-presidente Lula, que abriu o caminho para a vitória desse verme genocida e miliciano que é o Bolsonaro. São os mesmos. Eu quero aqui afirmar e reiterar, a quinta coluna tem sigla e tem rosto, e eles estão por aí. E se temos a pretensão de consolidarmos uma revolução socialista no Brasil, é fundamental desmascararmos e combatermos a quinta coluna existente na esquerda brasileira. E o PSOL faz parte dela. Lavajatista e quinta coluna. E como é que fica, então, a aliança com o Marcelo Freixo, André? É complicado, Léo. Na minha opinião, eu faço parte do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. Nós deveríamos lançar uma candidatura nossa de base popular para se contrapor a essa polarização entre Cláudio Castro, que é o candidato ao governo do Estado, que representa os interesses do Bolsonaro aqui no Estado do Rio de Janeiro, e essa ala da direção nacional do PT, que optou por aprovar o apoio ao Marcelo Freixo. Nós deveríamos lançar uma candidatura popular e de base, sabe, para se contrapor a essa polarização que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos aí o apoio do vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que é o senhor Quaquá, que também é a quinta coluna nossa existente dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso tem que ser dito aqui com todas as letras, que ele está aí se opondo a uma resolução que foi tirada no último PED, que nós não apoiaríamos nenhum candidato e não nos alianciaríamos, nós não iríamos fazer nenhuma aliança com nenhum candidato bolsonarista. E ele está aí descumprindo, né, essa resolução e colocando aí explicitamente o seu apoio ao Cláudio Castro. Por outro lado, a direção nacional optou por apoiar o Marcelo Freixo. Então, acho que nós deveríamos construir uma candidatura
popular e de base, para que nós, Léo, realizemos na disputa do pleito eleitoral a disputa da sociedade. Isso os partidos de esquerda não realizam mais. Tornamos partidos eleitoreiros que não aproveitamos do pleito eleitoral, do processo do pleito eleitoral, para disputarmos a sociedade e apresentarmos um outro projeto de modelo econômico para esse país, para apresentarmos, sabe, uma outra sociedade na disputa do pleito eleitoral. Como nós não estamos dispostos a fazer isso, nós deixamos de suscitar discussões na disputa do pleito eleitoral que custam caro para alguns segmentos da sociedade brasileira, como a descriminalização do aborto, que vai afetar diretamente as mulheres negras, que são elas que estão indo abortar nessas clínicas clandestinas, que são verdadeiros açougues, e a maioria delas, aqui no Rio de Janeiro, é controlada por policiais militares e milicianos. Eu já aproveito para fazer essa denúncia. Não discutimos, né, no pleito eleitoral a guerra às drogas, que vem aí encarcerando em massa a juventude negra e acelerando o processo de genocídio do povo negro. Não discutimos a taxação das grandes fortunas, da grande fortuna, não avançamos na discussão da reforma agrária. É isso que nós precisamos fazer, essa é a minha proposta. Vamos lançar, né, procurar lançar uma candidatura de base popular para ser um contraponto entre essa polarização que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. André, vou passar para o Aquiles e vou sair, volto 10 horas aqui com a Márcia Tiburi, falando sobre fake news, enfim, eleições, vai ser muito legal. Agradeço aqui ao Vicente Joucla, que está dizendo que a TV 247 parece um parlamento. Ocelo Mendonça está dizendo, boa, André. Robinson está dizendo, falem da agenda global contra Lula. Tomás Chang está dizendo, será que o PT vai acordar depois dessa facada? Né? Vicente Joucla também dizendo, parlamento é isso aí. Aquiles, deixo você, volto às 10. Obrigado, André. Vou estar aqui na escuta. Valeu, gente. Obrigado, Léo. Até mais. Bom, vamos seguir aqui para o boa noite. Desculpa, para a segunda parte do bom dia. Eu tô com boa noite aqui na cabeça. Mas antes da gente continuar, vamos seguir nesse mesmo tema, André. Eu só queria ler alguns comentários que chegaram aqui que o Léo Atush não passou, e aí a gente já dá sequência. Vicente Jogo está dizendo, o parlamento é isso aí. Só isso aqui. O Ocelo Mendonça está dizendo, boa, André, está concordando aqui então com o seu posicionamento. Lina Faria mandou um apoio aqui para a TV 247, obrigado, Lina. E o Luiz Alberto Benevides está dizendo, não é à toa que se chama Quaquá, uma piada que ri de nós. Aqui, eles aproveitar o ensejo, não é? E me direcionar aqui aos internautas, do nosso público que nos acompanha. A direção do Partido dos Trabalhadores não representa o que é o Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma militância de base revolucionária e socialista, sim. O Quaquá não representa, na sua essência, o que é o Partido dos Trabalhadores. Não representam. Eu posso garantir para vocês que nós temos uma militância de base revolucionária e socialista, estamos nos organizando, e se a direção não ouvir a base, nós vamos atropelar, não tenho sombra de dúvida disso. Para quem não entende, André, você que faz parte da direção do partido, ali você está dentro das discussões. Uma pessoa aqui no chat perguntou como é que o Quaquá tem essa ascensão dentro do PT, né? Como é que ele se torna vice-presidente defendendo essas... Porque ele deve representar, vamos dizer assim, uma parte da militância que pensa como ele, senão eu imagino que não tem razão de você ser um dirigente partidário, né? Como é que dentro do PT surge tudo isso? Olha, eu acho que o Quaquá, nem considero ele uma liderança política. Eu acho que o Quaquá, o poder que ele exerce dentro do PT no estado do Rio de Janeiro, é oriundo de Maricá. De fato, eu não vou ser leviano, ele foi um bom prefeito, tanto que o seu sucessor foi eleito aí com quase 90% dos votos em Maricá. Ele foi um bom prefeito em Maricá, mas um péssimo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Então, a força do Quaquá dentro do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro vem de Maricá, porque lá o guarda-chuva é muito grande, ele consegue empregar muita gente. Nós temos que entender e compreender, desde que vencemos a eleição em 2002, aconteceu um processo que nós já temíamos, que foi a institucionalização da militância. Parte da nossa militância tornou-se uma militância institucionalizada e não sabe mais o que é fazer trabalho de base. Fica só preocupada, né, com essas alianças espúrias para ocupar alguma secretaria,
né, para ocupar algum gabinete, para estar lotado em algum mandato. Isso já era previsível. Isso aconteceu também quando o Brizola venceu as eleições aqui no estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, não mora aqui, o PDT era o partido que tinha um trabalho mais sólido aqui nas favelas e periferias no estado do Rio de Janeiro. Quando o Brizola consegue vencer o pleito eleitoral na disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro, aconteceu a mesmíssima coisa. Ele chamou esses grandes quadros que atuavam dentro das favelas e periferias, não teve um trabalho de um processo de reposição de novos quadros, de construção de novos quadros, e aí acabou que esses quadros ingressaram no governo, tornaram-se militantes institucionalizados e nunca mais quiseram voltar para a base. Por quê? Quando a militância passa e torna-se uma militância institucionalizada, isso vai refletir nas alianças que são realizadas no pleito eleitoral. Aí as alianças não passam a ser mais de acordo com a compatibilidade ideológica, de acordo com o projeto político. É no pragmatismo. Por quê? Não importa se eu estou me aliançando à extrema-direita, a um fascista, a um miliciano. O importante é atuar de forma pragmática para depois que essas pessoas tenham uma vaguinha aí nas secretarias. É isso que acontece. Então, nem considero o Quacó uma liderança política. A liderança que ele exerce é fruto de Maricá. Enquanto ele estiver com Maricá nas mãos, como o guarda-chuva lá é muito grande e emprega muita gente, ele vai ter esse poder dentro do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas quero afirmar e reiterar, o Quacó e a direção do partido, parte da direção do partido, não representa o que é o Partido dos Trabalhadores na sua essência. Existe uma militância de base revolucionária e socialista e estamos nos organizando. Eu quero aproveitar o ensejo aqui e convidar a todos e a todas para a plenária que vai estar acontecendo nos dias 6 e 7 em São Paulo. Ainda não temos o local definido. Quando definirmos o local, eu vou estar passando aqui para os nossos internautas. Essa plenária está sendo puxada pelos companheiros e companheiras do PCO. Vamos estar ali junto com a base militante da CUT, com a base militante socialista do PT e com os movimentos sociais sérios nesse país que colocam como luta central a luta de classe. Qual é a ideia dessa plenária que vai acontecer nos dias 6 e 7 de novembro em São Paulo? É construirmos um programa da base para cima para que, uma vez esse programa construído e consolidado, nós iremos nos utilizar desse programa para empurrar o governo do ex-presidente Lula e o ex-presidente Lula mais à esquerda. Nós precisamos fazer isso. Isso é responsabilidade da militância de base do PT, do PCO, da CUT e dos movimentos sociais sérios nesse país. Nós temos essa responsabilidade de empurrar o Lula mais à esquerda para que ele possa realizar reformas que são emergenciais, principalmente para a classe trabalhadora. E eu estou falando aqui da reforma agrária, eu estou falando aqui de avançarmos na regulamentação dos meios de comunicação e na democratização dos meios de comunicação. Eu estou falando aqui da taxação das grandes fortunas, eu estou falando aqui de consolidar o salário mínimo no valor fixado pelo DIEESE. É isso que eu estou falando. E Lula só vai avançar mais à esquerda se nós, da base, fizermos e exercermos essa pressão. Então, você que é do Rio de Janeiro, nós vamos fretar um ônibus. Aquiles, depois eu vou deixar meu Pix aqui. Nós já estamos aí com R$300 para que nós possamos fretar o ônibus. A militância de base socialista do PT poder participar dessa plenária que vai estar acontecendo nos dias 6 e 7 em São Paulo. Quero parabenizar os companheiros e companheiras do PCO que tiveram essa iniciativa. Muito bem. E dentre as reformas mais urgentes que você citou aí, que eu apoio todas, eu ousaria acrescentar a reforma política, que permitiria ao presidente eleito ter a maioria de votos no Congresso suficientes para aprovar a sua agenda, sem depender dessa prostituição partidária, sabe? Dessa esculhambação de você, para poder ter os votos necessários no Congresso para poder governar, ter que se aliar a Deus e o mundo. Isso é um câncer que prejudica o país, né? Essa pulverização do poder do presidente. E o Lula, com certeza, vai ter que lidar com isso, porque não tem mais cabimento você precisar de votos do MDB, do PSDB, do PTB, para poder aprovar qualquer tipo de reforma em benefício do trabalhador, né? Tem alguns outros comentários aqui, André. Se você quiser continuar nesse tema, a gente fala, mas eu queria te ouvir também sobre outros assuntos. Agradecer o Sétimo Lúcio, que se tornou
membro do canal aqui, e também dar boas-vindas para a Valéria Guerra Reiter, que se tornou membro. E a Lia Oliveira mandou um superchat aqui para dizer o seguinte: que pena, porque a administração Quaquá em Maricá é tão interessante que eu estou até pensando em me mudar para lá. De fato, é uma contradição, né? Porque o Quaquá gestor é visionário, o Quaquá dirigente partidário é pragmático, vamos dizer assim, em excesso, demais. Júnior Lage Deco Guerra está dizendo: André, esses políticos eu nem chamo de petistas, e sim de tetistas. Tem um outro tempo. Só queria. Alguém me acusou aqui de ser filiado ao PSOL, de ser do PSOL. Eu queria rechaçar isso. Eu não tenho nenhuma ligação partidária com o PSOL, nem com nenhum partido, não sou filiado a nenhum partido, sou um jornalista. Pessoalmente, acredito que foi um erro gigantesco essa posição do partido e dos parlamentares de votar contra a PEC 5. Acho que se aliar a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol nessa altura do campeonato é um erro brutal, que não demonstra ingenuidade, no meu entendimento, porque você já sabe, você já tinha muitos elementos para julgar a PEC 5, e claro que não estava ali no escopo, apesar da barulheira, não estava ali no escopo uma perda de independência do Ministério Público. Isso ali, até o substitutivo que foi reprovado, acho que não fazia essas intervenções todas que estão justificando aí o voto da esquerda. Então, na minha opinião, o pessoal errou muito, e os parlamentares de outros partidos como PSB e Rede, estou falando aqui do Alessandro Molon, estou falando do deputado Marcelo Freixo, também erraram e precisam se justificar, precisam explicar o seu voto, porque desse jeito aqui a esquerda não vai seguir unida, não. Sim, até porque, né, Aquiles, o Ministério Público, dentro do contexto do Poder Judiciário, ele teve um papel importantíssimo, né, na retirada do Lula do pleito eleitoral, quando existiu aquele conluio na justiça brasileira, subordinado aos interesses do imperialismo americano, quando retiraram Lula do pleito eleitoral e abriram o caminho para esse genocida, para esse verme, para esse miliciano. Então, parte do Ministério Público aqui no Brasil pode olhar para a mão de vocês, pode olhar para a mão das vossas excelências. Está manchada com o sangue dos mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, que vocês tiveram um papel determinante, preponderante na eleição desse verme genocida, miliciano que é o Bolsonaro, que derrubaremos nas ruas. Outra coisa que essa quinta coluna existente na esquerda fica fomentando é o impeachment. Não existe possibilidade nenhuma de impeachment. O Bolsonaro já comprou isso que vocês gostam de chamar de centrão, que eu chamo de representante da burguesia nacional. Não tem como, não tem nem prazo e nem tempo para isso. Para derrubar o Bolsonaro é só nas ruas. E a pauta assertiva a ser levada para as ruas, eu venho afirmando e reiterando isso aqui, é a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão e eleições gerais já, com Lula participando. A eleição em 2018 foi uma fraude e o STF confirmou isso quando julgou o Moro parcial e suspeito nos julgamentos que ele realizou contra o ex-presidente Lula. Vamos ser coerentes, pô. Vamos ser coerentes. Esse é o momento, pô. A Mariângela Portela da Silva está dizendo: epa, Aquiles, jornalista pode ter partido, são profissionais como quaisquer outros. Concordo totalmente e não disse o contrário, disse apenas por mim. Meu CPF, a minha pessoa física, eu não tenho uma filiação partidária. Sou simpático ao PT, me identifico com as ideias expressas pelo PT enquanto sigla partidária, mas não tenho filiação, não condeno quem não tem, nem quem tem. Acho que todo mundo é livre para se sentir representado em qualquer legenda. Gilberto Cruvinel está dizendo: Aquiles e André, bom dia. A reforma política precisa aprovar a criação do referendo popular para o povo decidir questões básicas como o pré-sal. Muito bem lembrado aqui, concordo. Luiz Alberto Benevides, bem lembrado, André. Burocratas do PDT conseguiram destruir carreira e legado do Brizola no segundo mandato. Mas, com a base do PT, o papo é outro. Resistimos. E Ana de Pellegrini está dizendo, já te passo, concordo, Aquiles, faltou ao pessoal analisar a conjuntura. A aliança com Moro e Dallagnol, a essa altura, não se admite. E Hernande Vicente está dizendo, PT ontem, na Câmara Municipal de São Paulo, votou com o governo Ricardo Nunes, contra os servidores municipais, tirando direitos. Não vi aqui, eu não sei, não tenho essa informação, André, Hernande Vicente, mas é um caso grave também, se isso proceder. Mas te passo para... O Milton Blair já está aqui, mas te passo para você complementar, André. Olha, eu acho que nós temos que ter a ciência disso.
a ciência que a militância de base revolucionária e socialista do PT vem se articulando, vem se mobilizando, e se a direção não estiver disposta a nos ouvir, nós iremos passar por cima. Mantenho e reitero aqui o meu posicionamento, né? Então, dia 6 e dia 7, convido a todos vocês para essa plenária em São Paulo. Vai ser muito importante a construção desse programa da base para cima, para que nós venhamos nos utilizar dessa ferramenta para empurrar o ex-presidente Lula mais à esquerda. Se nós assim não o fizermos, ele não vai caminhar mais à esquerda, porque os abutres já estão ali o cercando para ver quem vai ocupar ministério tal, ministério acolá. Essa é a realidade. Então, a militância de base socialista do PT, nós somos o maior partido da América Latina e o segundo maior partido do mundo. O PT é uma ferramenta importantíssima no processo da revolução socialista no Brasil, e não tenho sombra de dúvidas, uma revolução internacionalista na América Latina vai depender exclusivamente do Brasil, vai brotar daqui, desse solo. Então, a importância do Brasil no processo da revolução em toda a América Latina e a importância do PT nesse processo. É óbvio que nós temos pessoas de direita dentro do PT, na direção do PT, nós temos a quinta coluna dentro do PT, que estamos combatendo e vai continuar sendo combatida, mas nós não a podemos, Aquiles. As pessoas falam assim: André, você é contraditório, você defende a Revolução Socialista e você fala que não vai ser pela via pacífica e não será mesmo. É uma contradição você permanecer no PT. Eu gosto de falar de forma na linguagem figurativa. E eu vou usar aqui mais uma linguagem figurativa. O PT é como se eu estivesse em uma guerra, né, e eu estivesse lutando nessa guerra com um fuzil 762. E chegasse um determinado momento da guerra, eu abrisse mão de lutar aquela guerra com 762 e fosse lutar com uma garrucha. O PT é essa 762. É uma arma poderosíssima. E nós temos que nos apropriar dessa arma e fazer a luta orgânica dentro do Partido dos Trabalhadores. E não abandonar nas mãos da direção pelega, reformista e eleitoreira. Eu vou, para encerrar, Aquiles, eu quero dizer aqui que a gente está continuando a nossa visita aos estados. Hoje nós estaremos realizando um evento para lançar o nosso livro aqui, o meu livro, O Dia em que Morro Não Descer, e da queridíssima companheira Daphne Astro. Vai ser às 19h30 no Cineletro, no sindicato Sindeletro, tá? Que fica na rua Mucuri, número 271, no bairro Floresta, tá? Convido a todos e a todas de BH que quiserem me conhecer, quiserem ir comprar o livro. Então, a gente vai estar lançando o livro e vamos ficar aqui até segunda-feira visitando as favelas e periferias, porque não tenho sombra de dúvidas aqui. A Revolução Socialista aqui no Brasil vai ser preta, periférica e favelada. Vai brotar do chão, das favelas e das periferias e vai partir da vida daqueles sem nada a perder. Porque, infelizmente, eu vou reiterar mais uma vez, a esquerda brasileira tornou-se um pântano. Os rios das águas do rio da esquerda brasileira não fluem mais, não escoam mais. E quando as águas de um rio não escoam e não fluem, esse rio torna-se um pântano. E a esquerda brasileira tornou-se um pântano enlamaçada na sua burocracia reformista e eleitoreira. E compete a nós, sabe, realizarmos a luta orgânica dentro dos nossos partidos, dentro dos sindicatos, dentro dos movimentos sociais, para que nós possamos consolidar uma revolução socialista no Brasil. O socialismo não pode ser tratado como uma utopia. O socialismo é o remédio para a humanidade. Ele é uma necessidade aqui no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. E a responsabilidade nossa é de construirmos as condições para consolidarmos uma revolução socialista no Brasil. Esse é o papel do militante político revolucionário socialista no Brasil. Aonde você estiver, no partido que você estiver, no sindicato que você estiver, no movimento social que você estiver, cumpra o seu papel enquanto militante revolucionário socialista. Porque, Aquiles, para encerrar mesmo, o capitalismo ele vem aproveitando-se da pandemia para eliminar o exército de reserva. Todos nós sabemos que o capitalismo tem muito medo do exército de reservas. Então, ele aproveitou-se da pandemia para eliminar o exército de reserva. E quem são aqueles que compõem esse exército de reserva? A classe trabalhadora, o proletariado, a classe operária, os povos originários indígenas, a comunidade LGBTQIA+, os favelados, os periféricos. É isso que está acontecendo. É um genocídio pensado e arquitetado pelo sistema capitalista. Porque no capitalismo, se você não vende a força de trabalho e se você não consome, você está na fila do genocídio do capitalismo, você é descartável. Tanto que, nesse momento, tem passaporte
de vacinação, para comprovar a vacinação, para entrar dentro do mercado, para entrar dentro do teatro, para viajar de avião, mas não tem para aqueles que pegam o transporte público lotado e precarizado todos os dias, que é o trem, que é o ônibus e que é o metrô. Sabe por quê? Porque você, trabalhador, é descartável. Se você morrer, o patrão coloca outro no seu lugar. E o capitalismo é desumano e não está nem aí para vocês. Só quer explorar a sua força de trabalho. É isso que a gente tem que fazer, organizar a classe trabalhadora, o proletariado e a classe operária. Porque o povo brasileiro está com fome. Porque o povo brasileiro não aguenta mais, Aquiles. Então vamos em frente. A luta está gostosa, a luta está boa. E é nas ruas que a gente se encontra. Não ganhamos nada, também não perdemos nada. A única luta que se pede é a que se abandona. Socialismo é o aprofundamento da barbárie. E Lula presidente 2022, o Brasil feliz de novo. Tudo bem, André? O Ocelo Mendonça mandou um comentário aqui dizendo que eu não li o seu superchat, Ocelo. Eu acho que eu li alguns comentários seus aqui já, mas me manda no comentário normal aqui que eu vou ficar de olho e leio sim sua mensagem. A Mônica Liz Miranda está dizendo: bem-vindo à minha terra, André Constantini. BH já foi bem mais bonita. Aqui também há um contingente gigantesco de famílias em situação de rua. Abraços. E deixa eu pegar um outro comentário aqui que acabou sumindo. Aqui, deixa eu ver. Não. Bom, estamos aqui com o Milton Blay já nos bastidores para a gente chegar para a terceira parte do Bom Dia. Aqui, achei. O AR Mendes mandou um superchat para dizer: André Constantini, a voz dos que foram calados pela violência burguesa. Bom, eu sei que você tem um público aqui muito que se identifica muito com o que você fala, com as suas intervenções aqui na TV 247, André, mas te deixo aí para fazer a consideração final e já agradecendo a oportunidade de estar aqui substituindo a Daphne nessa parte aqui do Bom Dia. Um prazer ter participado com você aqui, dividido a bancada com você. Você é um grande jornalista. Só queria dizer nas minhas considerações finais que eu fico impressionado com a crença que aqueles que compõem a esquerda brasileira têm nas instituições burguesas, entre elas o Poder Judiciário. O Ministério Público, o STF, todas as instituições existentes dentro do Estado burguês estão a serviço do capital, estão a serviço do capitalismo, estão a serviço dos interesses da burguesia nacional, da classe dominante e do imperialismo. Sabe, não tem como ter nenhum tipo de ilusão com essas instituições. As instituições são burguesas, o Estado é burguês e a eleição também é burguesa. Nós temos que nos organizar e fazer uma reforma profunda. E, em alguns casos, destruir o que existe para reconstruir novo. É isso que a esquerda brasileira tem que fazer. Então, quando partidos que se dizem de esquerda, que na verdade são a quinta coluna, votam contra a PEC 5, que é uma forma aí de controlar o Ministério Público, e mais uma vez eu reafirmo e reitero que teve um papel importantíssimo na retirada do ex-presidente Lula do pleito eleitoral e no processo da vitória do Bolsonaro, tem que ter eleição, Aquiles. Alguns espaços que são ocupados no Poder Judiciário brasileiro tem que ser através de eleição. E sem voto vitalício. Esses caras precisam ser eleitos. Sabe? E sem voto vitalício. Fazem o que fazem o que querem e vêm de famílias aristocratas. Eles representam a aristocracia brasileira. Sabe? Pessoas que têm ódio do povo, que nunca sentiram o cheiro do povo. Então, eu acho, Aquiles, que para encerrar mesmo, muitas pessoas ficam incomodadas com o nosso posicionamento, por acreditarmos na Revolução Socialista, por estarmos dispostos a doar a nossa vida preta para consolidar a Revolução Socialista. Sabe por quê? Porque existe, uma parte considerável da esquerda que é composta pela classe média branca. E essa classe média branca de esquerda, ela é similar, parte dela, à classe média de direita. Ambas estão lutando pela manutenção dos seus privilégios. Você tem seu emprego estável, está aí no seu apartamento, tem a sua empregada, está aí no seu ar-condicionado. Aí é óbvio, você não quer ouvir falar de revolução, você não quer ouvir falar de socialismo, porque você tem medo. Você tem medo, você tem algo a perder. Por isso que eu digo que a revolução vai brotar das favelas, das periferias, da vida daqueles sem nada a perder. Um forte abraço aqui e a todos e a todas. Obrigado, André Constantini. Lê aqui o comentário do Ocelo Mendonça, que está dizendo no superchat: Globo e Glauber, PSOL e Dallagnol, tudo a ver. Bom, é isso. Vamos seguir aqui, então, para o Milton Blay. Até a próxima, André.
E, sem mais delongas, vou adicionar aqui, então, o Milton Blay para essa segunda parte aqui do Bom Dia. Bom dia, Blay, tudo bem por aí? Como é que está na França? Bom dia, meu caro Aquiles, bom dia a todo o pessoal do Brasil 247. Olha, por aqui nós estamos começando a ficar cada dia mais preocupados com a possível candidatura do Éric Zemmour, não? Que é de extremíssima direita, não? Daquela extrema-direita muito próxima do nazifascismo. Aliás, vale a pena dar uma olhadinha no artigo que eu escrevi, que está publicado no nosso site, porque mostra até que ponto Éric Zemmour é parecido com Jair Bolsonaro. Não? Eu até digo que eles não são irmãos propriamente dito, mas que eles são primos irmãos na pior das hipóteses. Né? Primo de primeiro grau. Né? Então, vale a pena dar um pulinho e nós vamos falar desse assunto muito mais daqui para frente, porque o Zemmour está, por vezes, nas pesquisas de opinião, em segundo lugar, às vezes em terceiro lugar, atrás da outra candidata de extrema-direita, que é a Marine Le Pen, que é a líder do partido neofascista francês União Nacional. Então, somados os dois, nós estamos aí com 35% dos votos no primeiro turno, é muita coisa. O Emmanuel Macron, que é o presidente da República e candidato à reeleição, está em primeiro lugar com 24%. Então, as possibilidades de um candidato de extrema-direita estar no segundo turno, essa possibilidade é muito grande, é muito forte. Então, há uma preocupação crescente. Não? Aliás, eu digo no artigo o seguinte, que ao lado do Zemmour, a Marine Le Pen, que é herdeira do Jean-Marie Le Pen, não? Que foi colaborador com o nazismo alemão durante a Segunda Guerra, que chegou ao segundo turno em 2002 contra Jacques Chirac, que é um personagem pavoroso da história da França. Pois bem, saudoso do colonialismo, né, francês. A Marine Le Pen hoje pode ser vista, por quem não a conhece, como uma conservadora de centro, não? Perto do Zemmour. Para você ver quem é o Éric Zemmour, é realmente de arrepiar os cabelos, e vocês verão no artigo que realmente ele é muito parecido com Jair Messias Bolsonaro. Blay, você destacando aí essa ascensão do Éric Zemmour, me colocou uma seguinte questão aqui na cabeça. Num eventual segundo turno, ou até mesmo no primeiro, dependendo da conjuntura, o papel da esquerda, vamos dizer assim, pode vir a ser uma espécie de fiel da balança para uma vitória do Macron sobre essa extrema-direita, e se isso procede, assim, ou pelo menos se não for isso, até que ponto a esquerda pode trazer o Macron para perto de si, vamos dizer assim, numa aliança para vencer a extrema-direita, sabe? O Macron pode sinalizar o quanto a esquerda para receber o apoio dela para poder vencer a extrema-direita, ou isso é irrelevante, pequeno é o tamanho da esquerda para esse tipo de articulação? Olha, uma coalizão entre o Macron e a esquerda me parece muito, muito, muito difícil. Não? A esquerda está fragilizada, muito fragilizada. Para você ter uma ideia, nenhum candidato de esquerda chega a um número de 2 algarismos. Não? Então, estão todos abaixo de 10% nas pesquisas
de opinião, e você não tem nenhum candidato com a menor possibilidade de chegar ao segundo turno das eleições. Agora, o Macron precisa, para vencer, para ser reeleito, né, diante do candidato da extrema-direita que irá para o segundo turno, da formação de um fronte republicano, de uma frente republicana, que seria formada, então, pelos partidos de centro-esquerda e pelos partidos centristas, de centro-direita. Então, aí o Macron pode ser reeleito, como foi eleito exatamente há 4 anos e meio atrás. O mandato aqui na França é de 5 anos. Então, sempre houve esta frente republicana, inclusive quando Jacques Chirac enfrentou o Jean-Marie Le Pen em 2002, ele obteve no segundo turno mais de 80% dos votos. Então, formação de uma grande frente para impedir a extrema-direita de chegar ao Palácio do Élysée. Isso aconteceu também com o Macron, não? Agora, uma parte da centro-direita agora se vê atraída pelo canto da sereia, da extrema-direita. Então, se for Marine Le Pen, eu acho que para o Emmanuel Macron seria um pouco mais difícil se reeleger frente a ela, não? Isto porque a Marine Le Pen tem um partido político forte atrás de si, o Éric Zemmour não é filiado a nenhum partido político, e, além disso, ela tem tido um discurso mais potável, digamos assim. Ela tem um discurso que abandonou a expulsão dos imigrantes, que abandonou a islamofobia. Não? Então, isso contribui para que uma parte da centro-direita, uma parte pequena da centro-direita, pelo menos, vote nela num eventual segundo turno. Agora, o grande favorito continua